Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast auxiliar de veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é: 1 ano e 3 meses é muito tempo para eu me tornar um auxiliar veterinário. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, deixa bastante like, comenta aqui e compartilha esse vídeo. Bora iniciar! Karina, conta pra gente, pra quem é esse tema? Então, esse tema ele é focado para aquelas pessoas que elas estavam lá procurando um curso de auxiliar veterinário, né? De certa forma, elas encontraram a gente, e quando elas viram que tem 1 ano e 3 meses de duração, elas assustaram, ficaram meio assim, uai, mas por que tem esse tanto de tempo, né? E para aqueles alunos que já estão no auxiliar veterinário e estão com essa dúvida, né, em relação ao tempo de curso, por que tanto tempo, se tem alguma coisa que seja mais rápida, dúvidas em relação ao tempo para se formar um auxiliar veterinário. E Karina, por que esse tema é importante? Esse tema é importante porque muitas vezes a gente quer muito uma coisa e na hora que a gente vê que isso vai precisar de tempo, vai demandar tempo, não vai ser na hora que a gente quer, né? Tipo assim, não é só eu pôr um jaleco escrito auxiliar veterinário, pôr um estetoscópio no pescoço que eu vou me tornar auxiliar, eu vou ter que demorar 1 ano e 3 meses para eu ser a profissão que eu quero, para trabalhar na área que eu quero. Tem gente que acaba desanimando, tem gente que acaba assim, ai, nossa, é muito tempo, 1 ano e 3 meses pode acontecer muita coisa, né? Então, assim, por isso que esse tema é importante, para a gente explicar o porquê que demanda tempo, né? Dar a importância desse tempo bem gasto, né? Então, por isso que esse tema é importante. E um segundo motivo é que a gente tem, né? A gente vê no mercado, a gente vê em vários locais, vários cursos e com uma diversidade muito grande de tempo, que às vezes a gente vai pesquisando, eu assusto às vezes, eu fico assim, gente, como assim? Como assim em 20 horas? Não dá tempo, né? Então é importante para evitar que você, nessa ânsia de querer ser um auxiliar de veterinário de uma forma rápida, que você não caia, né, nas mãos aí de pessoas que vão te oferecer algo com um tempo mais curto, porém com uma qualidade muito mais reduzida, que vai te atrasar. Porque a gente já teve assuntos assim, né, de alunos que fizeram de uma forma mais curta, só que tiveram que refazer depois, né, porque não se viram preparados, não se viram aí aptos a trabalhar na área, porque foi muito superficial. Então, por isso que esse tema é muito importante, porque é a carreira de alguém que, no caso, é vocês, né? E Karina, de onde vem essa percepção que 1 ano e 3 meses é muito tempo para se formar? Eu acredito que essa percepção ela é mais comparativa, igual a gente comentou anteriormente, né? Porque de fato a gente encontra vários, eu já vi vários cursos de 1 mês de duração, eu já vi cursos que são apenas e-books, né? Você tem só o material de leitura, não tem uma aula em si, ou seja, você comprou, pronto. Você pode ler tudo num dia só, mas não vai te fazer um profissional, não vai te fazer um atuante, né? Então, eu acredito que seja mais essa comparação, né? Por que que tem 1 mês e por que que aqui dura 1 ano, 3 meses? Qual que é a diferença? Será que eles não estão prolongando demais? Então, eu acho que é mais essa comparação, de ver que tem uma grande maioria, né, oferecendo cursos que têm uma programação mais enxuta e ver um outro maior e pensar assim, uai, pode ser que eles estejam só enchendo linguiça, prolongando, né, para agarrar a gente. Então, assim, eu acho que é daí que vem essa percepção de que é longo, mas não é. Tá? Eu preciso trazer aqui porque a maioria das pessoas que querem ser auxiliar veterinário, em algum momento da vida delas, elas quiseram também ser veterinárias. E para você se tornar um médico veterinário, são no mínimo 5 anos de faculdade. E são 5 anos com aula todos os dias. Né? Onde eu estudei, eu tinha aula de 8 da manhã
às 6 horas da tarde, ou seja, o dia inteiro por 5 anos. Então, 1 ano e 3 meses já é um tempo assim que não é longo, não. Se for parar para pensar, é um tempo que você vai investir, né, que vai te aproximar daquele desejo que é de cuidar dos animais, de trabalhar na área. Então explica pra gente, né? Por que 1 ano e 3 meses? Ó, eu vou falar da gente, tá? Porque eu não consigo falar de outros locais, eu só consigo falar da gente, né? Da forma com que a gente trabalha. Quando uma instituição ela é homologada, ela tem a homologação do Conselho Regional de Veterinária, quer dizer que ela está seguindo todas as normas, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E uma dessas normas é que esses alunos tenham, no mínimo, 120 horas de carga horária em sala de aula. Então, se você né, se você vê algum local que tem um curso de 20 horas, então já não está homologado, né? Porque o conselho exige 120 horas. Né? O conselho exige que, para um profissional ser formado numa instituição séria, ser formado numa instituição homologada, para ele estar apto, para ele estar capacitado, ele precisa ter, no mínimo, 120 horas de formação em sala de aula. Então, já começa a nossa conta, nossa matemática, agora vai ser matemática, já começa aqui. Por que, então, que a gente não colocou 120 horas em um mês? Para ser, assim, pauleira, um mês diretão. A gente pensou em colocar as aulas uma vez por semana, porque a gente está ciente que boa parte das pessoas não tem condições de vir a uma sala de aula todos os dias da semana. Ou porque elas trabalham e a vida é corrida demais, ou porque elas moram um pouco longe, elas não moram na região onde que tem o curso, né? Então, a gente tem, por exemplo, alunos de Betim, que não é longe, mas também não é perto, né? É um longe perto. 6 horas. Tem alunos que viajam 6 horas para vir. Então, como é que a gente coloca todos os dias? Prejudica essa pessoa que ela quer. Então, foi uma forma de facilitar, né? Foi uma forma de deixar mais acessível para esse público. E a gente não pode esquecer também que a gente tem alunos que estão fazendo outros cursos, fazendo, por exemplo, então a gente tem alunos que estão no ensino médio, então acaba que fica puxado, porque tem matemática, português, física, biologia, tem Enem, uma muvuca danada, né? A gente tem alunos que são donas de casa, que tem menino em casa, e tem que arrumar alguém para cuidar da criança, para vir para a sala de aula. Então a gente pensou, então vamos colocar uma vez por semana, porque fica mais fácil dessas pessoas, né, que não têm acesso, não têm muita facilidade de ficar deslocando, vir todos os dias, né? E ainda não posso deixar de mencionar a questão do custo, né, do deslocamento, passagem, ou é Uber, ou é gasolina, todos os dias na semana, acaba que pode gerar um custo maior. Além do custo, né, do estudo, tem um custo do deslocamento. Então, essas coisas, né, foram muito bem pensadas, né, e a gente viu que seria melhor mesmo uma vez por semana. Mas e por que não colocar, então, 5 horas diretão de aula? Gente, 5 horas diretão de aula não tem cérebro que aguente. Porque já é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, né, ele consegue prestar atenção 40 minutos, passou disso, a gente já começa a dispersar, a gente já começa a pensar assim, o que eu vou jantar quando eu chegar em casa, né? O que vai passar, o que vai rolar na novela, quem que vai ganhar, comece a pensar em várias coisas. Então, a gente colocou uma carga horária de 2 horas por aula. Passa dos 40 minutos? Passa, mas a gente tem uma didática, né, que o professor dá uma quebrada no clima e depois ele volta, mas a gente procura não ultrapassar. Com certeza, se já tiveram alguma coisa, alguma aula, alguma palestra, chegou uma hora que você estava louco para acabar logo, porque você já não estava aguentando mais ficar ouvindo aquela pessoa falando. Então, acaba que isso não fica produtivo, né? Isso acaba que atrapalha o aprendizado da pessoa, ela ficar lá 4 horas para cumprir carga horária, para cumprir chamada, mas ela não está mais lá. O corpo dela tá, mas a cabeça dela tá lá na cama. E voltando para aquela pessoa, porque às vezes, vou dar um exemplo de uma mãe que quer estudar, né?
Eu tô com um menino, custei arrumar a Ingrid para olhar o meu menino por 2 horas. 2 horas não, é 2 horas de aula, mas tem aí o tempo do deslocamento. Já foi difícil arrumar para cuidar por 3 horas, por exemplo, né? 3, 4 horas. Se eu ficar 4 horas na sala de aula ou 5 horas, eu vou ter que pedir ela para ficar para mim o dia inteiro. E pode gerar custos, né? Porque hoje em dia é difícil achar alguém que vai fazer isso para você de graça. Então, a melhor forma que teve foi essa, de colocar uma vez por semana, 2 horas, para tornar mais acessível, né? Para mais pessoas que não puderam fazer medicina veterinária por conta dessas questões, né? De deslocamento, de tempo, de filho, de trabalho, poderem fazer. Né? E também a questão da produtividade. A sala de aula com 2 horas fica muito menos cansativo, muito menos chato do que uma aula diretona de 4, 5 horas. Então, fazendo dessa forma, 2 horas por aula, uma vez por semana, a gente fazendo a conta matemática aí, na calculadora, a gente vê que vai dar 1 ano e 3 meses cumprindo o que o conselho pede para a gente, que o conselho exige da gente, e de uma forma que fique mais acessível para mais pessoas poderem assistir, né? Mais pessoas poderem se tornar auxiliares de veterinário. Espero que tenha dado para entender a conta, a matemática e o porquê de cada coisa e o porquê que vai gerar aí 1 ano e 3 meses. E assim, fora da sala de aula também a gente entrega vários conteúdos, né? Visitas técnicas que foge um pouquinho dessas 2 horas de dentro de sala de aula, né? Sim, e por a gente ter, né, mais de 1 ano de curso, a gente consegue programar visitas com um espaço um intervalo de espaço um pouco maior, que dá tempo do aluno se programar, né, diferentes tipos de visitas, que às vezes se fosse, sei lá, um mês só, não ia dar tempo de fazer visita. Eu ia ter que fazer aquele negócio na sala de aula, não ia dar tempo, ou ia dar tempo de ir em uma só. Como a gente tem um intervalo um pouco mais longo, a gente consegue levar em outros locais, em faculdades, em abrigo, a gente consegue expandir um pouco mais. E você tem alguma história para contar pra gente de alguém que procurou essas instituições que oferecem esse curso mais curto e se arrependeram e procuraram a gente por causa do 1 ano e 3 meses? O melhor exemplo, não é o único, né? Mas assim, que mais me vem na cabeça, que ela falou bastante, enfatizou bastante, foi da Yolanda. Tá? A minha aluna Yolanda, ela fez, não sei em qual instituição, um que durou 3 meses, né? Em seguida, ela fez com a gente um outro curso que a gente tem, que é o de socorrista PET. E durante o socorrista PET, ela percebeu que o que ela tinha aprendido no auxiliar estava muito superficial, estava muito vago. E ela está fazendo, na verdade. Ela vai formar agora em novembro. E ela optou por refazer tudo de novo, né? Com um conteúdo um pouco mais extenso, com uma duração um pouco mais longa. Quer dizer que ela perdeu aquele tempo dos 3 meses que ela fez? Não, porque de certa forma ela, sim, não aprendeu tudo que o conselho, né, provavelmente exigisse que ela tivesse aprendido, mas aprender ela aprendeu, mas ela complementou, né, que foi aquilo que a gente falou lá no começo, que às vezes quer fazer o mais rápido para depois ter que ir lá e fazer o mais longo, sendo que o mais esperto já seria fazer o que já está homologado, procurar uma instituição que já está homologada. Eu acho que também faz essa procura, né, pelo fato que se a instituição ela não é registrada, homologada, vai fazer um diferencial ter esse registro, essa homologação, até na hora de procurar um emprego na área, né? Então vai, tipo, o que a gente fala sempre aqui, né? Que não só a questão de você ter um diploma de uma empresa homologada, mas o compromisso que aquela empresa tem em te passar um conhecimento. Né? Porque você ter só um papel escrito que você é auxiliar de veterinário, beleza, mas você tem que saber ser um auxiliar veterinário. Você tem que estar seguro de estar lá na clínica sem o veterinário perto, você saber resolver uma situação, né, enquanto o veterinário não chega, saber colocar no soro, saber avaliar parâmetro. Então não é só ter um papel. Por isso que a gente enfatiza bastante aqui para vocês procurarem empresas que sejam homologadas, porque elas têm compromisso não só com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas também com os alunos que vão receber aquele conhecimento. E Karina, você tem algum recado para deixar para nossa audiência? Olha, o recado principal é não ter pressa,
né? Porque você já deve ter ouvido falar que a pressa é inimiga da perfeição, porque às vezes fica com pressa, né, de ter um diploma rápido, mas de ter um diploma que vai se tornar afuncional, ou seja, não vai servir para você ter segurança para trabalhar. Né? Então, procure instituições, que a gente fala sempre, procure instituições que sejam homologadas, que sejam registradas no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? E curta o processo. Vai durar 1 ano e 3 meses, curta esse ano e 3 meses. Eu posso garantir que quando você faz o que você gosta, quando você piscar, já está formando, já está lá com o diploma na mão, porque passa muito rápido e todos falam que voou. Tipo assim, nossa, ontem, segunda-feira mesmo, eu já iniciei o módulo 2 com uma turma, os meninos dizem, que? Já está no módulo 2? Como assim? Passa muito rápido, então só curte o processo, né? Que é sua profissão, é sua carreira, então vale a pena investir esse tempo. Então, um beijão para vocês e até o próximo. Então esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!